E aí, pessoal? Camina Samurai Pill na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a questão das falsas acusações, a indústria das falsas acusações, parte 3. Pandorinhas são culpadas sim. Assim, essa é a parte 3 ou 4, não lembro ao certo porque esse é um vídeo bem antigo. É uma coisa bem antiga. É um vídeo bem antigo meu, não lembro mais. Não lembro mais essa questão toda não. Mas assim, de um modo geral, eu tava vendo um vídeo de um canal chamado Engeek, que ele tava falando sobre as falsas acusações, piriri pororó, perere pão duro. E uma das coisas que ele fala é que ele falando lá, botando o personagemzinho dele falar, então é culpa das mulheres, Engeek? E ele fala, não, meu querido Red Pilson, não é culpa das Pandorinhas. E ele cita um monte de motivos lá pra não dizer que é culpa das Pandorinhas, que é culpa da sociedade, que é culpa disso, assado e cozido. E quando ele terminou o vídeo, a primeira coisa que eu falei e pensei na minha cabeça foi, é culpa delas sim. Porque assim, vamos botar os pingos nos is. Quem é a maior parte do eleitorado? Pandorinha. Quem é que apoia, são as maiores apoiadoras de projetos anti-homens? Pandorinha. Mas Camina, e os caras que fazem isso? Apoiados por Pandorinha, ou seja, elas também entram nessa conta. Quem são as maiores falsas acusadoras e as que mais bloqueiam investigações sobre falsa acusação? Pandorinhas. Quem foram as que deram as maiores ideias radicais anti-homem na história da humanidade? Pandorinhas. Quem tem maior poder de decisão nas famílias hoje em dia? Pandorinhas. Controla a maior parte dos gastos, controla a maior parte das decisões, controla principalmente a imagem que o marido, o namorado ou qualquer homem perto dela tem. É Pandorinha. E eu não estou dizendo isso só com vozes da minha cabeça. Não, a gente tem bilhões e bilhões de estudos comprovando isso. Entre 50% a 90% das falsas acusações no Brasil é falsa. Teve o cara lá que ele era policial, médico florense, não lembro o que ele era, que o cara foi demitido só porque ele foi lá e afirmou, eu trabalho nisso aqui há anos e posso afirmar categoricamente, 80% é falso. O pessoal demitiu ele. As Pandorinhas fizeram um motim para demitir ele. Camila, mas o que isso tem a ver? Simples. As Pandorinhas, hoje, elas detêm o poder de mudar um país inteiro. Mudar sozinhas. Eu não estou nem dizendo isso com a ajuda dos caras. Só com o poder do voto delas por elas, elas já têm força suficiente para fazer maioria. Se eu não me engano, o último estudo que eu vi afirma que as Pandorinhas são 51,8% do eleitorado. 52% do 51,2% ou 52,2% do eleitorado. Isso é maioria. Elas são a maioria das votantes, as que mais entram em faculdades, as que mais têm cotas para isso. Elas têm o poder nas mãos de reverter isso, de reverter todo esse problema. E eu não estou falando de lei não, porque lei não resolve problema. Lei subsidia problema. Tu sabe o que resolve lei? É fazendo as que já existem mais justas e principalmente serem aplicadas de forma correta. Você sabe o que torna a população mais segura? Policiamento de qualidade, investigação de qualidade. Como é que eu posso dizer? Um judiciário de qualidade justo e limpo. Isso faz uma população ficar segura. Uma população que tenha o direito de se defender. Mas hoje não, você não tem o direito de se defender. Você tem o direito de levar um tiro na cabeça e ainda tem que ser obrigado a dizer obrigado.
As Pandorinhas detêm o poder de mudar essa questão das falsas acusações. Mas, número 1, elas são as principais falsas acusadoras, obviamente. Número 2, elas são as principais contra matérias, estudos, provas de que elas são as maiores falsas acusadoras, as maiores criadoras e impulsionadoras de projetos anti-homem, e principalmente a maior parte daquelas que não vão abdicar das leis que já tem só para tornar as coisas mais justas. A Constituição já foi rasgada. Essa história de que qual era o nome mesmo? A igualdade entre homens e pandorinhas perante a lei não existe. A isonomia não existe. A mulher sempre é tratada como um cidadão de alta classe e que merece toda a proteção da lei, enquanto o homem é tratado como baixa classe e digno de receber só o pior da lei. Seja pela sociedade, seja pela mídia, seja pelas próprias pandorinhas, seja pelo próprio Estado. Ou até mesmo por outros homens, manginões, cavaleiros brancos. Pergunte, faça uma pesquisa, pergunte para as pandorinhas se em troca de tornar as coisas mais justas, elas abdicariam dos seus privilégios. Primeiro que elas vão dizer que a mulher não tem privilégio, a mulher só tem direitos, sendo que, na verdade, a maior parte do que elas chamam de direitos é privilégio. Direito mesmo, as mesmas, pode estar ali, mas a maior parte é privilégio. 90% é privilégio. Elas não vão admitir isso. E mesmo que falasse, mas se você provasse por A mais B, elas diriam que não, elas não querem, elas não iriam querer. A gente tem aqui o estudo mostrando que pandorinha, que mais mente, que faz isso assado e cozido. Você estaria disposta a abdicar de um pouco desse poder em prol de criar um sistema judiciário mais justo? A maioria esmagadora vai dizer não. A maioria esmagadora não estará disposta a abdicar desses privilégios. A maioria esmagadora não liga para o homem falso acusado. A maioria esmagadora não liga as consequências disso na vida das pessoas ao redor. Porque o homem falso acusado não se ferra sozinho. Acaba levando a mãe, acaba levando o pai, os irmãos, os amigos. Até mesmo o lugar onde ele trabalha pode ir pro farelo. Quem viu A Caçada sabe muito bem o que acontece. E eles vão dizer, mas não é culpa minha, não tem problema, não é problema meu. Eles vão dizer isso, não é problema meu, não é culpa minha. Foram elas, não fui eu, sendo que elas apoiam isso. Veladamente, ou até diretamente, mas apoiam. Teve um comentário que eu li de uma pandorinha que ela disse assim, homens, quando vocês forem falsos acusados, fiquem calados, assim vocês vão poder sentir como era a vida de uma pandorinha. Irmão, isso não faz sentido. E mesmo que fosse assim no passado, coisa que não foi, não é justo uma pessoa que não fez pagar por alguém que fez há 60, 70 anos atrás. O filho não paga pelo pecado do pai e o pai não paga pelo pecado do filho. Porque se for assim, todo mundo é culpado de alguma coisa nessa vida já. Seja por uma merda de um antepassado ou por uma merda que o teu sucessor vai fazer. Não tem sentido. Mas as pandorinhas não ligam. Elas não ligam se isso vai destruir a vida dos homens desde que elas fiquem de boa. E vão continuar apoiando cada vez mais esses projetos, essas leis, essa consciência, e não vão arredar o pé disso. Elas não vão arredar o pé disso, mesmo que você prove. Elas não vão arredar. Vão dizer que a culpa é sua e ponto final. E ponto final, cara. Ou seja, a culpa é delas sim. Porque elas entranham isso na sociedade e depois ainda entranham isso no Estado, que para se aproveitar, obviamente, para conseguir se inchar e agariar mais poder, vai fazer o que elas querem. Ou seja, é culpa delas, sim. Enquanto elas preferirem ferrar a vida de um cara ou simplesmente só deixar acontecer só para elas ficarem de boa, a culpa será e é delas, sim. Não tenho que dizer nem de favor, nem de contra. A culpa é delas. Mas e os manginões cavaleiros brancos?
Meu irmão, eles fazem isso por doutrinação e simplesmente para ensaiar uma virtude que eles não têm. Acha que se Pandorinha não fizesse essas falsas acusações, eles sairiam por aí acusando qualquer um? Óbvio que não. A maioria desses caras só tá querendo um pouco de migalha. E mesmo que não quisesse, que realmente estivesse fazendo isso, achando que está fazendo certo, o que eu duvido muito, mas não joga essa possibilidade fora, mesmo que fosse assim, não justifica. Porque muito sangue inocente foi derramado com boas intenções. Boas intenções pavimentam caminhos para o inferno. Aqui é o Caminho da Samurai Pio, curta, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!